Olá, amigos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar do Estado moderno e sua expressão política, o absolutismo, e sua expressão econômica, o mercantilismo. Preste atenção nesses quadros. Percebeu? A figura de Luís XIV, o símbolo, o exemplo de absolutismo monárquico. Esse absolutismo monárquico é uma evolução da Baixa Idade Média das chamadas monarquias nacionais, que é um processo histórico de centralização do poder político na mão do rei. Esse processo é resultado da aliança do rei com a burguesia. Preste atenção neste quadro. Estado moderno é resultado da aliança rei-burguesia, que vai garantir a centralização do poder político. A centralização do poder político vai conhecer seus teóricos. O primeiro teórico, Maquiavel, responsável pela chamada secularização do poder. Quer dizer, criticar a interferência da igreja nos assuntos políticos. É a chamada autonomia do poder político. Um segundo nome, Jacques Bossuet, francês, que, inspirado nas Sagradas Escrituras, vai determinar o poder político do rei como sendo de origem divina. Significa dizer que o rei manda porque ele tem a bênção de Deus. Desrespeitar a autoridade real seria também cometer um sacrilégio com Deus. Thomas Hobbes é um inglês que vai partir do princípio de que os homens, em seu estado natural, viviam como selvagens. Para evitar a degradação da humanidade e a sua aniquilação total, os homens resolveram abrir mão do seu destino político e conceder esse destino a um terceiro, ao Estado. É a chamada ideia de contrato. Significa dizer que o rei, nesse caso, ele manda não por uma vontade divina, mas ele manda por uma vontade dos indivíduos, dos cidadãos. Preste atenção neste quadro. Teóricos do absolutismo, Nicolau Maquiavel e a secularização do poder, Jacques Bossuet com o poder de origem divina e Thomas Hobbes com a ideia de contrato. A ideia de origem divina desenvolve-se bastante na França, enquanto que a ideia de contrato desenvolve-se na Inglaterra. Vamos analisar aqui o caso francês. Duas dinastias, a dinastia dos Valois e a dinastia dos Bourbon. Os Valois tiveram um enorme problema para a centralização do poder político. Este problema é em virtude das guerras de religião muito comuns na França no século XVI, envolvendo católicos e protestantes. Após a morte de Francisco II, o seu irmão, que deveria ser rei, Carlos IX, menor de idade. Quem vai assumir a regência será sua mãe, Catarina de Médicis, que vai ser a responsável pela perseguição aos protestantes, o famoso episódio Noite de São Bartolomeu. Preste atenção neste quadro. Os Valois, com problema interno, guerras religiosas e o episódio da Noite de São Bartolomeu. Esses conflitos religiosos, como já foi dito, dificultam a centralização do poder político. Somente com Henrique IV é que a ordem interna passa a ser estabelecida, os conflitos religiosos se amenizam e o poder político passa a ser centralizado. Henrique IV com o Edito de Nantes, que vai conceder liberdade de culto, não mais perseguição aos protestantes. Depois, Luís XIII. Com Luís XIII, admirável atuação do seu ministro, cardeal de Richelieu, que vai incentivar o comércio, vai incentivar a corrida colonial francesa e vai impor o catolicismo como principal religião francesa. Preste atenção no quadro. Os Bourbons, Henrique IV, com o Edito de Nantes, que
que vai conceder liberdade de culto aos protestantes, Luís XIII, destacada atuação de Richelieu, e Luís XIV, o Rei Sol. Esse cardeal de Richelieu consolida o poder monárquico internamente e externamente também é o responsável por tornar a França uma potência. Richelieu vai aproveitar-se das chamadas guerras de religião, envolvendo católicos e protestantes em toda a Europa. No plano interno, esse cardeal de Richelieu perseguia os protestantes, mas no plano externo apoiava os protestantes. Essa ambiguidade era para conseguir dividendos políticos, enfraquecendo a nobreza católica e fortalecendo a França. É por isso que o símbolo máximo do absolutismo monárquico é o sucessor de Luís XIII, Luís XIV, com a famosa frase "L'État, c'est moi", o Estado sou eu, a uma síntese desse absolutismo monárquico. A partir de Luís XIV, a França transforma-se numa grande potência econômica, numa grande potência política. Vamos agora analisar o caso inglês. Preste atenção, dinastia Tudor, Henrique VIII e a Igreja Anglicana, Elizabeth I, conquista colonial. Pra ver o ser, essa metamorfose